Tem uma frase da Revolução dos Bichos que eu gosto bastante, que ela fala assim, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. É isso que a gente vai falar um pouquinho desse vídeo, né? Não da Revolução dos Bichos, mas dessa frase na questão da cultura de toxicidade de certas agências. Uma especificamente, não vou poder citar o nome dela aqui, mas vou falar sobre um caso que aconteceu recentemente. Meu nome é Eduardo Delamor e esse é mais um relato do Copyverso da Loucura, esse mundo diferente que a gente vive no mercado digital de hoje. E aqui eu te mostro como ser um copywriter indispensável usando a maior ferramenta que existe no mercado, que é o cérebro. Beleza? Fica comigo aí que vai ser divertido. Fiquei um pouco afastado aí nas últimas semanas porque a família inteira aqui ficou doente, né? A gente passou por uma coisa meio intensa aqui, uma virose acabou com a gente. Primeiro foi minha filha mais velha, depois a minha esposa, aí eu e agora a minha filha é menor. Então foi o mês de agosto, chegou aí nesses 15 dias, deixando todo mundo quebrado. Mas tá tudo bem nesse quesito, agora a gente tá melhorando, tá todo mundo encaminhado, então eu pretendo voltar às gravações dos vídeos aqui, mesmo que não seja muito constante, mas vou tentar fazer o meu melhor. Tanto que agora é 1h16 da manhã, eu tô aqui gravando esse vídeo que deve sair aí na próxima semana, exatamente para contar um caso que aconteceu comigo não, né? Com uma pessoa querida. Ano passado, eu tive o prazer de finalizar um contrato com uma das agências mais tóxicas que eu já trabalhei. Uma agência podre, que se esconde atrás de uma cultura de controle obsessivo por microtarefas e saber exatamente o que você faz a cada segundo, tanto da sua vida, que parece que isso incomoda eles. Eu acho que eu até fiz um post no dia 25 de fevereiro, meses depois da minha saída dessa agência, por causa de uma situação que aconteceu, né? Eu fiz um post na comunidade fechada de copyright no novo mercado e depois eu levei esse post para a comunidade aberta, exatamente porque na fechada as pessoas que eu queria que vissem não iam conseguir ver. E esse post falava sobre essa cultura tóxica, né? As pessoas, meses depois de eu me retirar dessa agência, teve algumas. As duas gestoras de projetos ficavam vigiando meu LinkedIn o tempo inteiro, todos os dias, todos os dias. E aquilo um certo dia me incomodou e eu contei essa história aí nas redes. A história foi bem divertida, eu trouxe um título ali chamado R de Rato, né, o caso das coxinhas inconformadas. Não posso falar o nome das pessoas em questão, mas acabei trazendo ali a coxinha 1 e a coxinha 2, que era a gestora em si, e o poderoso chefinho, que era o rapaz dono da agência que eu tô falando. Mas o caso que eu vou te contar não é só isso, tô só contextualizando a história. A gente vai falar um pouco sobre a substituição do copywriter por IA, que foi o que aconteceu nessa agência recente, né? Eu fiquei sabendo disso na semana passada. Então, assim, a minha saída de lá, esse post, aquela coisa toda, foi exatamente por causa dessa cultura de toxicidade. Lá no presencial havia uma panelinha entre eles e o home office não era querido por eles naquele momento. Então, eles queriam controlar o seu tempo inteiro, tinha aquele papinho que a gente já escutou várias vezes em várias empresas. Você pode ter vários contratos, desde que não atrapalhe a dinâmica aqui, mas a dinâmica lá era exatamente trabalhar 36 horas por dia para eles, e se você não entregasse, você ainda era ruim. Nesse post eu até conto o caso da minha saída de lá, né? Foi por causa de uma briga interna que eu tive com essa gestora, porque o poderoso chefinho tinha viajado para curtir um passeio com a sua esposa, e essa gestora decidiu que queria controlar a minha vida. Ela me passava demandas absurdas e eu simplesmente não entregava porque eu tinha outros trabalhos, e ela começou a ficar incomodada com isso. Afinal, eu ganhava muito mais do que ela, e isso era inaceitável para ela. Eu deveria ganhar menos. Então essa era a dinâmica ali dentro. Mas enfim, na semana passada, uma amiga minha que eu conheci nessa agência, uma copywriter incrível, ela é incrível mesmo, tinha uma habilidade muito rara hoje em dia, que ela consegue criar materiais ricos para trabalhar com isca digital de uma forma absurdamente ótima, incrível, perfeita, não tenho adjetivo para trazer ali. Ela é uma ótima copy nesse sentido. E eu entrei no LinkedIn e vi que ela tinha
trocado de empresa, né? E essa troca eu fui parabenizar ela no LinkedIn e no dia seguinte fui chamar ela no WhatsApp para poder falar, né? Lógico, não era falar só dos parabéns, seria hipócrita se eu falasse que eu só fui dar os parabéns para ela. Na verdade, eu também queria saber das fofocas. Eu sou um homem casado, de 30 anos de idade, e trabalho no digital, vivo dentro do meu escritório, então a fofoca movimenta aquelas coisas em mim, né? Eu não posso viver, então eu participo da fofoca. Então isso é bem legal. E aí ela me contou algumas coisas que eu achei bem interessante. A saída dela, né? Ela havia ficado já cansada de todo o processo que havia se criado ali dentro. Cada vez mais dentro da cultura da empresa eles estavam perseguindo os copywriters porque não fazia parte da panelinha, perseguindo a galera. E tudo que era relatado por ela para esse poderoso chefinho aí era meio que ignorado da parte dele porque uns são mais iguais do que outros. Essa é a verdade. Então, essa coxinha que eu havia falado no post, né? Coxinha 1, vamos chamar ela de coxinha 1, igual eu fiz no post aberto. Vou até ver se eu consigo deixar o link desse post depois ali. Mas essa coxinha 1, ela tinha, era amiga da pessoal, das mulheres dos dois sócios. E isso dava a ela um cargo de poder muito grande, porque ela é como se fosse intocável. Ela podia falar de forma grossa com todo mundo, falar o que queria, palavrões e tal. E se você contestasse isso, de alguma forma você era retirado da empresa. Isso aconteceu com todos. E como eu não sou um cara que fico quieto com coisas erradas, então esse era o meu motivo de guerra com ela todos os dias, nos meses que eu fiquei lá. Ela era ruim, uma péssima profissional, mas se escondia atrás dessa amizade aí. E essa amiga minha, vamos chamar ela de Jubilesca. A Jubilesca, ela gostava, fazia esse trabalho incrível e tal, e é uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa, muito amistosa, não faz guerra com ninguém e tal. É uma pessoa muito querida. E aí ela foi ficando cansada dessa questão dos benefícios de uns esses benefícios prejudicavam outros. Enfim, a partir disso daí a gente foi trocando uma ideia e tal, e naquele desejo de saber um pouco mais da fofoca, ela foi falando sobre essa toxicidade das empresas, da empresa em si, sobre a questão de como era o desrespeito ali dentro, e por fim ela foi convidada, empurrada para essa nova empresa, porque eles demitiram todo o setor de copy, alegando que todo mundo podia escrever uma copy com IA. Então não ia precisar mais de copywriter e a folha de pagamento da agência já estava muito mais alta do que eles poderiam pagar. Afinal, quem diria, né, que um negócio baseado em controle de pessoas e entregas medíocres iria quebrar, né? Então, eles demitiram todos os copywriters e aí, por ela ser uma pessoa muito boa, eles ajudaram ela a conseguir um novo emprego na sua saída. Então ela foi empurrada por esse processo. Mas o motivo da situação como um todo ali é exatamente falta de grana e tentativa que vai fracassar logo de substituir os copywriters por IA. E de acordo com ela tinha falado que todo mundo podia fazer copy, né? Era o que o poderoso chefinho tinha falado e alguns gestores ali já estavam fazendo, alguns gerentes de time e tal, de squad, estavam fazendo os copies para poder facilitar utilizando a IA. Bom, quando todo mundo faz, a gente sabe que ninguém faz. A qualidade é absurdamente ruim e a promessa de entregar algo bom no pitch de vendas ali não ia existir mais, já não existia porque a agência normalmente não tem muita qualidade mesmo. E achei interessante quis trazer isso daqui porque eu venho falando bastante sobre a questão da substituição, né, do copywriter por IA. E eu vejo que tem um movimento do mercado de fazer isso, os próprios copywriters estão tentando se auto-substituir, e isso é triste, porque é uma terceirização da inteligência que não vai voltar. É uma coisa de, se todo mundo está tentando me substituir por IA, então eu vou usar IA para poder me substituir logo de uma vez, e esse é o movimento atual.
A maioria não estuda, a maioria não tenta utilizar um repertório, não tenta adquirir ali um novo livro, tentar trabalhar os frameworks antigos com as atualidades, né? Fazer essa junção de o que funcionava lá atrás, utilizando o movimento do mercado agora, a gente tentar fazer uma coisa legal, porque nunca vai mudar, cara. Os textos, a forma com que é colocado os gatilhos, a forma com que a cópia é montada nunca vai mudar. O que vai mudar é o formato do vídeo, o formato da direção, o que a galera consome, mas o processo, os gatilhos, os frameworks são os mesmos desde 200 anos aí. Eu tenho falado bastante sobre a questão da escrita, do storytelling, de literatura e tudo mais, e você vê que isso prende, isso funciona. Então, essa tentativa fracassada das agências é uma coisa que o Meta já vai fazer ano que vem. Então, já falei em vídeo aqui no canal sobre que o Meta tá fazendo um movimento de colocar IA para poder diminuir ali o intermediário, reduzir ou talvez eliminar de vez esse processo, exatamente porque se as agências estão fazendo desse jeito, por que não o Meta colocar isso dentro da ferramenta, diminuir o gasto de pequenas empresas com agências e podendo aumentar a grana que vai ser injetada ali dentro da ferramenta para anúncio. Então é um movimento que para mim é muito inteligente do Meta, porque ele consegue eliminar esse custo das agências e deixar as empresas investirem mais dinheiro para eles, porque entre fazer uma copy por IA e você pagar R$4.000 mensal para uma agência fazer isso, e você eliminar esses R$4.000 e colocar ali dentro da plataforma de anúncio mais R$4.000 além do que você já gastava, então é melhor a gente eliminar essa merda de uma vez e deixar o pau quebrar de quina, deixa a situação quebrar todinha. Acho que minha câmera tinha travado, não sei quanto tempo que a câmera travou, mas é isso, acho que o áudio ficou. Então esse o movimento que está acontecendo. E o que eu vejo hoje é que essa tentativa falha das agências de terceirizar a culpa do seu insucesso para copywriter é exatamente a mesma tentativa de gestores colocarem ali a culpa de um post, por exemplo, de social media, um post ter fracassado porque não era muito bom, é a mesma coisa de você culpar alguém por causa dos seus erros, das suas mazelas na sua vida. É o que a agência está tentando fazer com o copywriter. Como o fluxo financeiro deles é baixo hoje, porque o churn é muito alto em relação à entrega, eles não têm caixa e tal, é melhor demitir uma equipe de copy ali e falar que dá para fazer tudo com IA. Então vai reduzir a qualidade da entrega, que já era ruim, vai ter uma folha de pagamento menor, e aí eles vão sobreviver mais alguns meses com isso. 2026 eu acredito que vai ser varrido todas as agências ali, não em 2016, mas vai começar o processo das agências serem eliminadas, e eu acho que daí uns 3 para 5 anos a gente não vai ter mais essa agência nesse modelo de negócio fracassado que a gente tem hoje. Acredito que nem terá mais agência, mas isso é um papo muito profundo para trazer num vídeo curto aí, então essa é a minha visão. Então assim, como toda história, toda análise, todo conto que a gente traz tem que ter um ensinamento, eu acho que o ensinamento dessa situação é muito simples, é muito bobo, que é exatamente aquilo que eu tenho falado constantemente. A substituição, ela vai ser feita em algum momento, só que não vai ser do copywriter bom, não vai ser do copywriter indispensável. Vai ser de copywriters que trabalham exatamente igual esse tipo de agência. Trabalham se autossubstituindo por uma inteligência artificial, que ela deveria ser ferramenta e não muleta. É isso que eu tenho falado constantemente. Para você ser indispensável, existem 3 pilares básicos, é quase que um triângulo ali, né? Você precisa ter o repertório, precisa ter o posicionamento, precisa ter diplomacia. O repertório vai te trazer essa construção de copy, essa montagem de copy de uma forma mais inteligente, onde você vai pegar, você vai aprender como você buscar alguma referência, como você utilizar um modelo de história validado, você contar alguma coisa para esse cliente, para esse lead, né, que você está buscando ali dentro, e você transformar isso num copy e implementar aquele CTA, porque a copy ela é montada, e o Eugene Schwartz já falou isso, a copy ela não é escrita, ela é montada, você pega fragmentos de ideias e constrói ali uma copy implementando os seus gatilhos, baseado nos níveis de inteligência, nos níveis de consciência que a gente quer atacar ali dentro daquela campanha.
Então, se você não consegue ter essa visão de conseguir adquirir mais repertório, quando eu falo de repertório, não é só você pegar livro de framework, não, igual o do Andy Masley, igual do Robert McKee, que está aqui do meu lado. Não é só você pegar esse tipo de livro, é você pegar um livro que eu finalizei agora, já falei isso bastante, finalizei mês passado, sobre literatura. O Medo Imortal é um livro muito bom, cheio de contos literários de vários autores da Academia Brasileira de Letras. É você pegar um livro que eu estou consumindo agora, que é sobre literatura jornalística, né, o jornalismo literário, que é o nome do cara é Gay Talese, tá ali no quarto, virou livro de cabeceira, eu leio quando vou dormir. É um livro muito interessante. Você pegar formatos de texto um pouco diferente dos frameworks. Então você tem que conseguir ler algo diferente do que texto de copy, técnica de vendas e marketing digital, e também ler esses textos de marketing, de marketing digital, de técnica de vendas e frameworks, e conseguir associar isso. Isso daí vai trazer para você um repertório muito interessante que vai evitar essa substituição. O posicionamento também ele é muito importante, porque se você não se posiciona como copywriter, você não se posiciona como alguém que realmente vale aquele preço, vale aquela grana que a empresa está investindo em você, você realmente vai ser descartado em algum momento, porque você não consegue se posicionar, você aceita o que vai vir para você, você aceita essas coisas, e em algum momento disso tudo as pessoas começaram a ficar com medo. Eu não sei se sempre foi assim, eu não sei se estão com medo agora, eu não sei, talvez sempre foi assim, porque a gente vê histórias do mercado tradicional de pessoas que nunca foram promovidas, aquela coisa toda, exatamente porque não sabia pedir aumento pro patrão, aquela situação que a gente já conhece muito bem. Mas assim, esse é o ensinamento que eu gostaria de trazer. O meu pensamento hoje é exatamente sobre essa visão da substituição. Ela está sendo feita, mas só para quem tem esse problema do dispensável, esse medo de se posicionar. Essa colega minha, há muito eu já havia falado com ela que ela precisava se colocar à frente, porque ela era muito boazinha, e pessoas boazinhas são engolidas, são mastigadas, são destruídas, cuspidas depois, igual o coruja faz de cuspir os ossinhos. É isso que acontece. E aí ela acabou, pelo menos a bondade dela trouxe essa questão de uma tentativa imbecil dos dois sócios de falar assim, a gente vai te foder aqui, mas eu vou te colocar ali na frente em algum lugar para poder reparar ali a minha falta de caráter. É mais ou menos isso que eu penso da atitude deles, e eu acho que é essa a minha visão. Acho não, né? É essa a minha visão que eu tenho sobre agência. Agência para mim é a coisa mais podre do mercado atual. Podre. É um ambiente muito tóxico. Eles implementam essa cultura do medo, essa cultura da ansiedade, pegam pessoas ali e fazem uma lavagem cerebral, colocando que você tem a oportunidade de subir na empresa, tem um plano de negócio que eles copiaram e colaram de um livro aí de cultura, e copiaram a cultura desse livro e começaram a implementar ali dentro. Talvez seja a mesma cultura de uma das maiores agências aí que a gente tem no mercado hoje, que cultua isso, começa com uma letra e termina com um número, né? Essa agência. Então é a cultura de imbecil, e é exatamente isso que eu penso. Fico feliz pela evolução da minha colega de trabalho, ter finalmente conseguido se livrar daquela etapa ali, mas fica aí essa ideia. Então, se você não quer ser substituído, se você não quer ser largado de lado, se você não quer ser cuspido, como uma coruja faz com os ossinhos da sua presa ali, começa a estudar de forma inteligente, começa a adquirir mais repertório, sai um pouco desses frameworkzinhos de 1 minuto que você vê no Instagram o dia inteiro e fica salvando na sua biblioteca, e começa a realmente buscar livro e mastigar. Essa semana eu assisti a aula de um rapazinho que está crescendo bastante no COP aí, e achei legal, né, a estrutura dele, mas a primeira frase dele foi o seguinte: livros não funcionam mais, aqueles livros que você lê. O que funciona agora é isso daqui. E é lógico que a visão do vendedor de curso de copy, né, ele vai sempre bater em alguns livros, né, os mais modernos, os professores mais antigos não. Ele sempre vai bater nos livros, porque ele nunca vai querer que você compre um livro de 97, um livro de R$200, sempre vai querer que você compre o curso dele de 1.500, 2.000, 3.000, para você ficar dando glória para ele.
O rapaz é bom, tá? Não vou falar mal do rapaz, não, ele é um rapaz bom. Mas essa fala aí me deixou meio preocupado, porque exatamente essa cultura, essa propagação de besteiras é o que me preocupa com a formação dos novos copywriters. Inclusive, toda a aula dele foi baseada no livro do Dan Kennedy e do Eugene Schwartz. Ou seja, livro não serve para nada, mas o que eu vou te ensinar aqui eu aprendi num livro. É mais ou menos essa brincadeira aí. Então tome cuidado com a substituição, a autossubstituição. Tenha um repertório, aprenda a se posicionar e aprendam a ser diplomata. Eu acho que esse é o recado ideal aí para vocês. Fica aqui o meu retorno depois desse mês intenso e espero estar mais presente com vocês aqui no YouTube. Vou deixar aqui no final um vídeo para vocês assistirem, que eu mostro como eu fechei um contrato de 4K no carnaval do ano passado. Acho que vai ser uma estrutura interessante para você aplicar e conseguir fechar um contrato bacana para ti também, beleza? Ó, forte abraço, tchau, tchau.